bom que estamos aqui reunidos mais uma vez, no início deste ano novo. Que a paz do nosso Pai permaneça em nossos lares e conosco neste ano de 2022. Sejam todos muito bem-vindos à casa da Irmã Rosa. Hoje vamos receber o nosso irmão Alberto, também colaborador do CEIR, que irá conversar conosco sobre o tema Como estudar a doutrina espírita. Antes, porém, vamos ler uma mensagem de Emmanuel, intitulada Carta de Ano Novo. Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procure a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Agora, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, ao iniciarmos nosso encontro de hoje, rogamos-te a assistência dos bons mensageiros, a fim de que nos ilumine a inteligência e nos dê o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, Senhor, rogamos a espiritualidade amiga sob seu comando, que inspire nosso irmão Alberto, para que suas palavras tragam conforto e aprendizado a cada um de nós. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus. E agora, com vocês, Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui iniciando um novo calendário nas nossas vidas, juntos estudando um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Registrou Allan Kardec, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Ora, Allan Kardec aqui está definindo para nós o que é o Espiritismo. E nós, iniciando no dia de hoje um novo ano, vamos aproveitar para fazermos uma reflexão sobre como estudar o Espiritismo, como estudar a doutrina dos Espíritos, qual será a melhor metodologia para termos sucesso nesse empreendimento. Por onde começamos? Existe alguma obra mais recomendada? Então essas são as reflexões que se apresentam para o dia de hoje, mas não podemos perder de vista o que é o Espiritismo, como Allan Kardec definiu, conforme citamos, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica que leva a consequências morais. Para compreendermos como estudar o Espiritismo ou a doutrina espírita, precisamos estar focados nessa definição clara que Allan Kardec nos apresenta.
Allan Kardec, quando publica a obra O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele coloca na folha de rosto desta obra, que é a primeira, a primeira obra doutrinária que ele publicou, O Livro dos Espíritos, ele coloca na folha de rosto que é uma filosofia espiritualista. Então vamos ligando isto à definição que Kardec nos deu para que possamos compreender bem a melhor metodologia para estudarmos o Espiritismo. Kardec diz que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Ora, filosofia é aquilo que estuda a razão da existência humana, que faz reflexões para entender a vida, a realidade, tendo por base a razão, tendo por base o conhecimento. Então, é uma filosofia espiritualista porque vê algo além do corpo físico. Então, estamos falando de estudar esta doutrina espiritualista que Kardec batizou como a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos. Para nós entendermos a melhor metodologia, precisamos observar que Kardec ele não usa a palavra religião na sua definição, como falamos. Ele diz que a doutrina é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica que tem consequências morais. Ele evita usar a palavra religião porque esta palavra está contaminada de todo um conteúdo que nós não conseguimos nos desligar deste sentido de religião dogmática, de religião milagrosa, de religião que tem intermediários entre o homem e Deus. Então Kardec disse, o Espiritismo não é nada disso. E por isso ele não usa a palavra religião propositadamente. Porque para usar a palavra religião, ele teria que explicar o que ele estava dizendo, que não é esta religião que nós estávamos acostumados naquela época. Porque o Espiritismo é uma filosofia que é estimulante, uma filosofia que é consoladora, uma filosofia que é libertadora, e a palavra religião não se conectava com esse conceito. Então, quando nós julgamos o Espiritismo exclusivamente como religião, nós cometemos um equívoco e, consequentemente, vamos escolher uma metodologia que não será eficaz para o nosso aprendizado. Porque quando elegemos o Espiritismo apenas no seu aspecto religioso, isto acaba fugindo da verdadeira proposta do Espiritismo, né? Que é uma proposta de produzir autonomia, é uma proposta em que nós não precisamos intermediários, é uma proposta em que vem a libertar o homem. Então, é com esta visão que nós temos que escolher a metodologia adequada. É uma proposta para nos conduzir à perfeição, para nos libertar, para termos liberdade de consciência. E o Espiritismo vem se baseando na natureza. O Espiritismo não vai apresentar nada, não vai inventar nada. O Espiritismo vai apenas apresentar a natureza. Então veja que para nós termos uma melhor metodologia de estudo, nós precisamos sair do campo exclusivista da religião, porque esta palavra, como falamos, está ligada à proibição, né? É uma palavra que está ligada a filosofias castradoras, geradoras de culpa, e o Espiritismo não é isso. Então precisamos sair desse campo exclusivista da religião para irmos para o campo da filosofia, conforme Allan Kardec coloca, que o Espiritismo é uma filosofia que deve nos fazer pensar. Não é questão de memorizar, mas é questão de refletir. Precisamos refletir sobre os ensinos da doutrina espírita, assim nós estaremos entrando numa melhor metodologia. Não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. Então, nós temos que buscar uma metodologia que venha a atender a esses pré-requisitos. Não haverá ninguém nos supervisionando, ninguém toma conta da gente. É uma doutrina que vem promover a libertação, a autonomia. Então, consequentemente, nós vamos chegando
numa metodologia que vai ser mais adequada, né? Que o Espiritismo nos propõe nós lançarmos um novo olhar para a vida, como a filosofia, a estudarmos as questões da existência, a entendermos quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, a entender e a repensar os aspectos da nossa existência, né? E somente com base nas explicações de Kardec nós poderemos chegar às nossas conclusões, porque o Espiritismo ele foi formatado, ele foi apresentado por Allan Kardec. Esta proposta de autonomia nós vamos encontrar nas obras de Allan Kardec. Então, a melhor metodologia, meus amigos, é aquela que não tem guru, não tem professor, não tem cátedra. Nós todos estamos estudando o Espiritismo juntos. É claro que quanto mais tempo e empenho nós tivermos, mais nós vamos compreendendo. Mas não adianta nós ficarmos apenas observando o que o outro fala, porque nós precisamos fazer esse trabalho dentro de nós. Então, não se pode aceitar dentro da doutrina espírita uma postura de falso saber. Não se pode querer estudar a doutrina espírita pelo ouvir falar. Nós precisamos de mergulhar nas obras de Kardec. Essa é a metodologia para nós compreendermos a doutrina dos espíritos, né? Porque senão nós ficamos valorizando o aspecto religioso e vamos à casa espírita cumprir obrigações, vamos à casa espírita substituindo, né, o confessionário pelo atendimento fraterno, substituindo os cultos religiosos pela palestra e por aí vai. E assim nós ficamos paralisados. O Espiritismo é diferente. O Espiritismo não tem essa proposta. O Espiritismo não quer controlar a vida de ninguém. O Espiritismo quer nos dar subsídios para que nós possamos fazer as nossas reflexões, meditações, chegarmos a conclusões e assim direcionarmos a nossa vida. Então a metodologia de estudo tem que contemplar todo esse raciocínio. Nós precisamos aprender a pensar. O Espiritismo não impõe comportamentos. O Espiritismo não nos obriga a nada. Ele só nos apresenta conceitos que nós devemos meditar sobre eles e chegarmos à nossa conclusão. Não adianta o outro chegar a uma conclusão. Quando nós estamos assistindo uma palestra, por exemplo, nós estamos percebendo ou ouvindo a interpretação que o outro está dando, né? O enfoque que o outro está dando, aquilo que para aquele que está fazendo a palestra foi mais importante. Mas será que isso será para a gente também? Então é claro que a palestra nos ajuda, os grupos nos ajudam, porque cada um vem trazendo sua contribuição, mas é preciso mergulharmos dentro de nós para algo individual, para algo que ninguém poderá fazer por nós, se nós queremos de fato compreender o Espiritismo. Esses encontros despertam em nós curiosidade. E a partir desta curiosidade nós vamos atrás das obras para podermos compreender aquilo que estamos precisando compreender. Este é um processo trabalhoso, não é um processo simples, não é um processo rápido. Às vezes nós queremos, mas eu já estou estudando a doutrina espírita há 10 anos. Há 10 anos não é nada. A doutrina espírita nos apresenta a natureza, nós precisamos de vidas para compreendermos a doutrina espírita. Então, muito tempo nós ficamos de início na superficialidade. E é natural, é preciso que se tenha um amadurecimento individual, né? Não há resposta rápida. Tudo que a gente quiser encontrar de forma rápida no Espiritismo será de uma forma reduzida, não será de uma forma ampliada e abrangente. Nós não podemos reduzir o Espiritismo a uma religião. Aqui está um grande equívoco nosso quando fazemos isso, e esta metodologia de estudo não nos atenderá. Então, como estudar a doutrina espírita? A primeira coisa é entendendo a doutrina espírita como uma filosofia, como uma ciência de observação e uma filosofia que tem consequências morais, e aí vai estar o aspecto religioso, mas não exclusivamente pararmos na religião, como costumamos fazer, né? Trazendo
a nossa vivência religiosa do passado para colocarmos dentro da doutrina espírita. O Espiritismo traz respostas, sim, mas essas respostas não são imediatas. Essas respostas necessitam da nossa parte de estudo e meditação, e isso demora. Isso não é da noite para o dia. Por isso que vamos ter uma fé raciocinada, e essa fé raciocinada nunca sofrerá abalos, mas isto precisa ser construído. É natural que nós tenhamos dúvidas, todos nós temos dúvidas. É claro que para estudar o Espiritismo, nós precisamos prestar atenção em certos aspectos que nós não podemos contrariar, né? O professor Deolinda Amorim, num livro que se chama Doutrina Espírita, que resume ali um curso que ele deu no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e que lá ele fala muito dessa metodologia, é um livro que recomendamos a leitura. Ele vai dizer num certo trechinho que destacamos que o estudo sério do Espiritismo reclama pelo menos 3 condições psicológicas. Vejam bem: perseverança, espírito crítico e isenção de prevenções ou de ideias preconcebidas. Então, para nós, se eu quero saber como estudar a doutrina espírita, eu preciso primeiro saber que eu vou ter que ser perseverante, porque isso vai demorar. Isso não vai acabar nessa vida. É preciso perseverar, se eu estou determinado a estudar a doutrina espírita. E eu preciso ter espírito crítico. Eu não posso ouvir alguma coisa e achar que aquilo é assim simplesmente. Eu preciso ir nas obras de Kardec, eu preciso passar no meu bom senso, na minha razão, para ver se eu aceito aquilo. É preciso criticar. Isso faz parte do estudo da doutrina espírita. Eu preciso afastar de mim qualquer prevenção, qualquer ideia preconcebida que eu não admito mudar. Então, se eu tenho essas 3 condições psicológicas, eu me aproximo de uma boa metodologia, né? Quando nós vamos consolidar conceitos dentro de nós. Quando nós vamos sim estudar em grupo, mas vamos aprofundar individualmente. Ninguém deve achar que estudando 1h30 por semana num grupo de estudo está estudando o Espiritismo. Está recebendo informações que estão lhe ajudando no estudo do Espiritismo. São ferramentas importantes, mas é preciso que cada um de nós vá aprofundar, vá às obras, compare, leia aqui, leia ali. Esse conjunto de coisas é que vai completar o estudo, né? Grupo de estudo, palestra, assistir seminários, etc, 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 ainda mais hoje na internet com toda essa facilidade. Isto tudo é importante, mas se for só isso, nós não estamos estudando o Espiritismo. É preciso que haja um mergulho pessoal, é preciso que haja um estudo comparativo das obras, uma meditação, para que nós possamos ir consolidando os conceitos dentro de nós. Isto é estudar o Espiritismo. Allan Kardec vem nos alertar sobre isso no Livro dos Espíritos. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item de número 8, no primeiro parágrafo, ele vem dizer que a doutrina espírita é algo muito grande para ser, que só poderá ser estudado por homens sérios, que sejam perseverantes, olha a mesma coisa que o Deolindo falou, livres de prevenções, a mesma coisa que o Deolindo falou, e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, ele vem dizer que é preciso continuidade, é preciso regularidade, é preciso recolhimento. Então, isto é estudar a doutrina espírita. Caso contrário, nós estamos pegando uma informação aqui, uma informação ali, mas nós não estamos estudando. Estudar a doutrina espírita é algo muito mais amplo, é algo que é determinante para modificar a nossa vida, é algo que vem de uma ciência de observação e chega numa filosofia, e esta filosofia nos leva à mudança de comportamento, né? Então é importante sim que se estude em grupo, porque em grupo cada um vai lançar luzes diferentes. Alguém vai falar algo que eu não tinha percebido e eu vou anotar e por aí vai. Mas isto só é pouco. O que nós precisamos é mergulhar dentro de nós para podermos compreender e nos convencermos, né? Os Espíritos dizem, convicção não se impõe.
Nós precisamos nos convencer. Eu preciso me convencer. Por isso, é uma doutrina que promove a autonomia. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Eu compreendi que assim é melhor para a minha vida. Então, esta será a melhor metodologia para estudar a doutrina espírita, onde nós vamos entrar num processo de despertar de consciência, despertar, acordar da escravidão da matéria para nós compreendermos as questões espirituais, que são as verdadeiras questões que nos afetam, né? Então, este é um processo longo, não tenho dúvidas, não é rápido. Quantos anos eu tenho que estudar a doutrina espírita? O resto da vida. Isto é estudar a doutrina espírita. Não se para nunca, né? E vamos continuar com dúvidas. Vamos estudar e vamos continuar a ter dúvidas. Porque nós estamos estudando as leis de Deus, nós estamos estudando a natureza. Né? Quando Sócrates, o grande filósofo, diz que só sei que nada sei, ele traduz muito bem o que é você se aprofundar no conhecimento. Quanto mais você vai se aprofundando, mais vão abrindo janelas novas que você não conhecia, e você vai percebendo que tem muito ainda para se estudar. E esse é um percurso que devemos fazer de forma individual. Ninguém poderá fazer por nós. A Casa Espírita vai nos dar ferramentas, como falamos, grupo de estudo, palestras, seminários, etc, etc. Mas isso tudo é pouco, porque para nós percorrermos esse percurso que é individual, nós precisamos mergulhar no estudo individual, comparativo, né? Emmanuel, no livro Estude e Viva, no prefácio, ele vem dizer exatamente isso, vem corroborar com tudo isso que estamos aqui trazendo, né? No prefácio dessa obra, Estude e Viva, ele vem dizer que a luz do Espírito não se transmite por imposição nem por osmose. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, é um mergulho dentro de tudo que Allan Kardec deu, e trazendo esse mergulho para os nossos valores, para a nossa maneira de interpretar. Não é o outro interpretando por nós. O outro, quando interpreta, abre a nossa visão, sem dúvidas, mas eu preciso saber se eu estou dentro desse caminho que ele está, né? Cada um vai ter o seu caminho. Então é preciso que cada um de nós faça o seu percurso. É preciso. A melhor metodologia é aquela que nos tira de qualquer dependência. Nós não podemos ter nenhuma dependência a alguém, a um coordenador de grupo de estudo, a um expositor, a um médium. Nós temos que ouvir tudo que é dito, aproveitar aquilo para nós, mas mergulharmos para podermos chegar às nossas próprias conclusões. Esta é a melhor metodologia para nós estudarmos a doutrina espírita. Ninguém se transforma ouvindo palestra. Ninguém se transforma tomando passe. É preciso trabalho, é preciso tarefa íntima de cada um de nós. Ninguém dá aula de espiritismo. Ninguém dá aula de espiritismo. O espiritismo não tem professor. Então, quando a gente começa a entender isso, nós vamos entrando na melhor metodologia. Não interessa o que o fulano disse, interessa o que Kardec disse. Porque a doutrina espírita, ela está consubstanciada nas obras de Kardec. Então, não interessa o que o outro diz. O outro pode estar dizendo uma coisa certa ou pode estar dizendo uma coisa não tão certa, depende. E nós, se não conhecemos as obras de Kardec, nós vamos sempre achar que aquilo é a verdade. E às vezes não é a verdade. Então, não podemos ter o estudo do Espiritismo por ouvir dizer. O fulano disse, isto não é estudar o Espiritismo. E estudar o Espiritismo é ler, reler Allan Kardec. Porque os conceitos espíritas, eles estão contidos nas obras de Kardec. E não é um primeiro acesso, uma primeira leitura que vai me fazer compreender. Nós vamos ler muitas vezes as obras de Kardec e a cada vez nós vamos aprofundando um pouco mais. Então, isto é que a gente precisa se convencer. Assim será a melhor metodologia. Se formos pensar em ordem de obras, né?
temos que primeiro entender que quando nós chegamos no Espiritismo, é preciso acalmar o coração. É preciso atender às nossas demandas. Às vezes alguém chega no Espiritismo porque teve um caso de suicídio na sua vida. Às vezes alguém chega ao Espiritismo porque está com a mediunidade descontrolada, ou que teve a perda de um ente querido. Então, é preciso acalmar o coração, é preciso consolar, é preciso trazer aquilo que a pessoa está precisando. Então, às vezes, ler uma obra ou outra vai ser para acalmar o coração, para chegar num ponto de estabilidade, num ponto onde a nossa curiosidade agora diz para nós: eu quero estudar, eu quero entender a doutrina espírita. Aí você vai começar a estudar. Então, às vezes, nós passamos 10 anos, 15 anos na superficialidade, sem estudar. Às vezes até achando que estamos estudando, mas ainda não estamos estudando. Porque chegamos por uma obra, e é lícito chegar por qualquer obra, é lícito chegar por um romance, é lícito chegar por qualquer obra, porque aquilo que nos trouxe, aquilo que nos alertou, então tudo isso é lícito, mas é preciso atender a nossa demanda. Depois que atender a nossa demanda, aí nós podemos, amadurecendo, compreendermos que eu estou pronto agora para começar a estudar o Espiritismo. E Kardec é o que define a doutrina espírita. Estudar o Espiritismo, nós precisamos conhecer as obras de Kardec. Não que não devamos estudar as demais, mas a base é Allan Kardec, até para que eu possa saber avaliar as demais. Se eu não conheço a base, qualquer coisa que falarem eu vou aceitar. Então eu preciso estudar a base para que eu possa compreender depois as outras obras que não são de Allan Kardec. Kardec, ele apresenta no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, do método, né, falando do nosso desejo de fazer prosélitos, né, de fazer adeptos. Então ele vai mostrar, vai dar algumas sugestões para nós, né? Vai dizer, vai repetir que o Espiritismo requer um estudo sério, que é preciso partir do conhecido para o desconhecido. Ele está falando de metodologia, né? E ele se dirige a diversas categorias de incrédulos, né? E vai dizer que o melhor método é o que se dirige à razão, não aos olhos. Ou seja, não adianta ver fenômenos, adianta pensar, adianta meditar, porque estamos diante de uma filosofia espiritualista, como ele colocou na folha de rosto do Livro dos Espíritos. Então, a filosofia, ela é o principal. Mas ele coloca lá no item 35 desse capítulo, né, ele diz: aos que quiserem noções preliminares pela leitura de nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Ele vai dar uma ordem de algumas obras que estavam publicadas até 1861, porque foi quando ele publicou a primeira edição do Livro dos Médiuns. Então ele vai dar a ordem, né? Leia o que é o Espiritismo, que vai te dar uma visão geral, uma visão mais simples. Depois leia o que é o Espiritismo, foi publicado em 1859. Depois leia o Livro dos Espíritos, que foi em 1857, porque ali sim você vai encontrar todo o edifício doutrinário, contém a doutrina espírita por completa, né? Depois leia o Livro dos Médiuns, que é este livro que ele estava escrevendo, capítulo 3, onde vai falar das manifestações. E depois leia as revistas espíritas, que ele começa a publicar em 1858. Ele estava em 1861. E, evidentemente, era o que ele tinha para aquele momento, né? E aí a gente pode se perguntar, mas por que ele não colocou o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Uma vez que ele fez revisões, ele publicou novas edições do Livro dos Médiuns. A última edição que Kardec publicou do Livro dos Médiuns foi em 1869. A 11ª. Então ele teria condições de revisar e colocar o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese? Teria. Por que ele não fez isso? Teremos que perguntar a ele, né? Evocar o Espírito Kardec para perguntar a ele. Mas podemos imaginar que ele não deu uma importância a isso, né? Porque ele estava lhe dando uma sugestão para iniciantes. É isso que ele estava fazendo, iniciantes descrentes. E suas ocupações eram demasiadas. Kardec não tinha tempo para descansar, né? Há um artigo na Revista Espírita, que eu recomendo depois vocês leiam, de maio de 1866, quando o Dr. Demet vem trazer instruções para ele. E vem dizer que ele precisava descansar,
porque senão ele não ia cumprir a publicação de todas as obras, que ele precisava focar o seu trabalho, porque ele recebia muitas cartas e ele não parava. Então ele chega a perguntar para o Dr. Demel o que ele ia fazer, ele estava com 500 cartas para responder e ele não conseguia. Então ele era um homem muito ocupado, que não tinha tempo para sequer descansar. Então possivelmente ele não valorizou isso como algo importante. Mas nós podemos incluir essas 3 obras e outras mais. Estudar o Espiritismo, resumindo, e já nos encaminhando para a nossa conclusão, meus amigos, devemos estudar as obras de Allan Kardec, para podermos, a partir daí, estudando outras obras, nós vamos desenvolver, nós vamos encontrar exemplos, nós vamos aprofundar, nós vamos ver outros aspectos. Mas se nós não tivermos a base, nós não estaremos estudando o Espiritismo como deve ser estudado. Então Kardec, ele publicou 23 obras, né? Lá no site do nosso amigo Cosme Massa vocês vão encontrar todas essas obras. Porque quando ele escreve no Livro dos Médiuns essa sugestão, né? Ele fala no Viagem Espírita em 1800, o que é o Espiritismo, né? Ele fala no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. A Revista Espírita foram 12 volumes, mas esses 3 que ele falou são 15. E aí depois o Evangelho, Céu, Inferno e a Gênesis são 18. Ainda tem outros livros para completar os 23, né? O Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas e o último livro que ele publicou, Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Quem quer estudar o Espiritismo precisa estudar todas essas obras. Ler relacionando, ler uma coisa em uma coisa em outra, tira uma dúvida aqui, tira uma dúvida lá. E o livro Obras Póstumas, que não foi publicado por Kardec, mas que contém uma série de material que ele tinha guardado, né? Então, é preciso que a gente leia, que a gente releia, que a gente faça a leitura paralela, que a gente relacione uma com a outra, né? Assim nós vamos nos apropriando do conteúdo da doutrina espírita e vamos encontrando caminhos para o nosso aprendizado. Vamos chegando às consequências morais que Allan Kardec fala lá naquela definição que demos, que está no livro O que é o Espiritismo. Então precisamos esclarecer dúvidas com Allan Kardec. Precisamos sim estudar também outras obras, né? E aí poderíamos falar das obras clássicas, né? Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano. Tudo isto é válido e é importante que façamos. Estudar também as obras que poderíamos chamar de complementares ou subsidiárias, como as obras da Dona Ivone Pereira, as obras de Chico Xavier, né, pelos espíritos Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Irmão X, por aí vai. As obras de Divaldo, onde vamos encontrar Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Manuel Filomeno de Miranda. Tudo isto é importante. As obras de espíritos encarnados, né? Hermínio Miranda, Herculano Pires. Então, o céu é o limite, meus amigos. O céu é o limite. Mas as obras de Kardec, elas são indispensáveis para quem quer conhecer, estudar o Espiritismo. Dentro de uma metodologia em que acabe com a cátedra, que acabe com a heteronomia, né? Com alguém colocando coisas dentro de nós, mas que desperte reflexão para a autonomia, que desperte a busca da verdade, né? Como Jesus nos falou lá no Evangelho de João, né? Quando ele está falando lá com os judeus, e eles dizem: se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos e vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, é esta libertação que o Espiritismo vem nos propor. E não há libertação com guru, não há libertação com professor. Todos nós estamos no mesmo momento para estudarmos. Uns podem estar com mais experiência, outros com menos experiência. Os com mais experiência vão ajudar os que estão com menos, mas aqueles que estão com menos experiência precisarão dar o seu mergulho. Porque, como disse Emmanuel naquele prefácio
do Estude Viva, né, não se pode passar por osmose. É preciso que cada um tenha a sua própria experiência de conhecer a verdade e, consequentemente, conhecer a libertação. Estamos iniciando um novo ano, onde fazemos sempre novos planos, e o plano de estudar a doutrina espírita é algo extremamente importante na nossa vida. A Casa da Irmã Rosa nos oferece possibilidades para nós estudarmos em conjunto e depois, individualmente, irmos no nosso mergulho de reflexões, de meditações, para chegarmos a conclusões e, consequentemente, modificarmos o nosso comportamento, porque esse é o objetivo da doutrina espírita, trazer-nos a evolução, fazer com que a gente progrida e ande para o nosso destino, que é chegarmos à perfeição. Que possamos estudar muito neste ano de 2022, juntos na Casa da Irmã Rosa. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenhamos todo um ano novo com muita felicidade, com muita paz. E vamos agora fazer a nossa prece para concluirmos as nossas reflexões de hoje. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, neste momento em que concluímos as reflexões do dia de hoje, elevamos o nosso pensamento em gratidão por podermos estar aqui reunidos, pensando juntos, avaliando novas possibilidades nas nossas vidas, encontrando novos caminhos para enfrentarmos as nossas provas, as nossas expiações, as aflições que o Pai nos recomenda como remédio bendito para podermos crescer para frente e para o alto. Abençoa a todos os lares que agora se conectam conosco. Os bons espíritos possam irradiar energias de paz, de saúde, de bom ânimo para todos os lares, fluidificando também as nossas águas, de maneira que elas possam complementar a nossa necessidade fluídica. Muito obrigado, Jesus, que esse seja mais um ano em nossas vidas, onde nos aprofundemos no conhecimento do seu Consolador prometido. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Muita paz a todos. Graças a Deus.